turma, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou continuar com a minha aula de pré-história e vou falar hoje sobre Mesolítico e Neolítico. Mas antes de tudo, eu queria agradecer muito pelos joinhas, pelos comentários, pelo pessoal que escreveu no canal. Eu estou muito satisfeito, muito feliz com as coisas, o fato das coisas terem dado certo. Então, eu vou agradeço muito pela ajuda de vocês aí. Então vamos ajudar aí a divulgar, mostrar os seus colegas em sala de aula, mostra o pai, mostra a mãe, mostra o opa, tem um chegando. Então, gente, vocês percebido aqui eu migrei. Então, lembrando aí daquela aula sobre o Paleolítico, como vivia aquele homem do Paleolítico. O Mesolítico é a etapa que vem a seguir dessa pré-história, né, dessa idade da pedra. Ele vem a ser um período intermediário. Ele tem características tanto do Paleolítico quanto do Neolítico. Apesar que ele talvez nem vai aparecer por essa característica dele ser intermediário mesmo, de ser uma coisa que vai estar meio que de passagem, é o tempo da passagem de um para o outro. Estão vendo a minha casinha. E uma das coisas que eu quero comentar sobre o Mesolítico é que durante essa etapa ocorreu na Terra da Era do Gelo e da Era Glacial. Isso permitiu que os seres humanos encontrassem locais que tivessem mais de sustentar. Isso acabou permitindo que eles estabelecessem técnicas em casa. Então, eu estou preparado para vocês uma casinha para poder mostrar esse conceito. O Mesolítico não tenho muita coisa para falar sobre ele, mas uma das coisas que mais importante dessa época é o seu desenvolvimento da forma da cultura, como eles se representavam, quanto das tecnologias. Das tecnologias nós temos a invenção do arco e flecha, uma melhora da forma dele do ser humano caçar, e também ter mais alimentos, além de se proteger. E também outra coisa é o desenvolvimento de um certo tipo de arte ou de comunicação, que vai vir a ser a pintura rupestre. Mas sobre a pintura rupestre eu devo fazer mais pra frente um vídeo só sobre ela. Então temos aqui a nossa casinha, né? Vamos imaginar que esse workbench, esse baú são esse daqui um cesto de vime, e o workbench uma mesinha, né? Ou uma pedra utilizada para fazer as ferramentas, para sumir com esse serrote aqui, com esse martelinho, né? Mas enfim, tendo falado sobre isso do Paleolítico, quer dizer, do Mesolítico, gente, nós podemos entrar no Neolítico. O Mesolítico, o nome significa meso, intermediário, lítico, pedra, como vocês viram para o Paleolítico. Já o Neolítico ele vai significar neo, novo, lítico, pedra. Então vai ser a nova idade da pedra. Nessa nova idade da pedra, o homem vai deixar de usar as ferramentas só de pedra lascada. É lógico que vão ter grupos que vão continuar utilizando a pedra lascada até um período mais recente, mas vai começar a aparecer a técnica da pedra polida. E eu vou representar aqui nesse vídeo a pedra polida como sendo esse material, essas ferramentas feitas no modelo básico de pedra do Minecraft. Então nós vamos ter uma ferramenta feita com uma tecnologia um pouco diferente, que ao invés de simplesmente lascar a pedra, os seres humanos vão passar também a polir usando areia ou terra ou até mesmo lasquinhas de pedra. Isso vai permitir que as ferramentas elas resistam mais, sejam mais fortes, e também que elas permitam ao ser humano recolher mais objetos que durem mais também, e assim permitindo a ele ter mais matéria-prima. Só, gente, que a grande conquista do Neolítico não foi as ferramentas de pedra polida. A grande conquista, vocês já viram que já peguei a minha enxadinha. A grande conquista do Neolítico, que é inclusive chamada de Revolução do Neolítico ou Revolução Agrícola, é que com essa temperatura um pouco melhor e o homem podendo se estabelecer durante mais tempo em um lugar, ele começou a perceber que ele podia plantar sementes e que as sementes iam crescer e dar alimento para ele. Isso fez com que surgisse a agricultura, gente. E a agricultura, ela vai, em primeiro lugar, permitir que o homem se estabeleça de vez em um lugar e se desenvolva vilarejos e comunidades. Em segundo lugar, que aumente a população humana, porque agora o alimento é mais certo, é mais fixo, nós produzimos o alimento.
E em terceiro lugar, que vai ser com a agricultura que vão dar o surgimento das primeiras sociedades fixas, que vão se identificar com o mesmo ancestral comum, com as mesmas características. É a partir daí que vai se desenvolver, primeiro, uma sociedade em que vai ser sem líderes, sem governantes, que os grupos seriam guiados, às vezes, pelo homem mais forte ou mais velho da tribo, e depois vão passar para uma sociedade com a ideia do patriarca, que vai ser aquele cara, aquela cabeça que vai ser em comum o chefe de vários grupos. Isso permitia que os grupos humanos eles se desenvolvessem em espaços maiores, eles tivessem vilarejos com mais de uma casa, com casas comuns, né, que eram grandes construções. Inclusive a arquitetura, né, o formato dessa casa aqui é um formato assim, bastante simples. Existiram vários grupos diferentes que desenvolveram vários formatos diferentes de construção das suas primeiras casas, né? Desde uma casa mais redonda, como foi mais ou menos que eu tentei fazer aqui, até uma casa mais no formato retangular e até casas cônicas, né? Como a gente costuma chamar as ocas dos índios. Essa sociedade mais complexificada, ela vai dar uma base para aquilo que vai vir acontecer na Idade dos Metais, que vai transformar novamente, de forma abrupta, a sociedade humana. Falando um pouquinho da cultura desse homem do Neolítico, foi nessa época que começaram a surgir os primeiros grandes monumentos. Eu fiz aqui, primeiro essas pedrinhas empilhadas aqui, imitando um menhir. Quem já viu o filme do Asterix e Obelix vai saber o que é o menhir, né? Aquela pedra que o Obelix carrega nas costas. E esse daqui seria um dolmen, parece Stonehenge, né? Então, Stonehenge ele é uma junção de vários dolmens, né? Que são pedras sobrepostas. Imagine que isso daqui é uma laje e aqui são menhires suportando essa laje. Existem outros tipos de monumentos também, mas eles não costumam aparecer muito no livro didático. Eu posso dar um exemplo deles como o Crommelech, que vai ser quando vários dolmens ou vários obeliscos são empilhados um do lado do outro, fazendo ou círculos ou cenários ovais. O Stonehenge ele é um Crommelech feito de vários dolmens. Um local onde há muitos desses tipos de monumentos, inclusive os mais antigos da Europa, é Portugal. Então, se tiver a oportunidade de passar em um lugar desses, aproveite e lembre disso, lembre desse detalhe. O Neolítico ele se desenrolou nos últimos 10 mil anos antes de Cristo. Tem alguns relatos que marcam isso há 20 mil anos antes de Cristo ou 20 mil anos atrás, variando nessas duas primeiras décadas de milênios, entre 10 mil e 20 mil. Alguns já botam o Mesolítico nessa época, alguns trazem o Mesolítico um pouco mais para trás, mas o fato é que o Neolítico, embora ele tenha sido menos tempo, assim, relativamente, que o Paleolítico, ele também evidenciou muitas outras tecnologias. Uma delas é o desenvolvimento de muros, que esses vilarejos, né, esses homens que sentavam agora em vilarejos porque tinham sua plantação, porque se eles se mudassem, outros grupos rivais podiam tomar a plantação deles. Esses vilarejos agora aprendiam a se defender através da construção de muros e muralhas, que permitia a eles uma segurança maior contra esses grupos inimigos, inclusive proteger a produção deles. Surgiam também aqui agora técnicas de desenvolvimento para desenvolvimento do plantio, drenagem de pântanos, construção de diques que permitiam que a água atingisse lugares mais secos e dessa forma podia plantar mais em mais locais, e dessa forma as sociedades que no começo produziam só aquilo que elas iam gastar, elas passaram a produzir também um excedente, uma coisa que ia sobrar para elas, que ia permitir que elas depois fizessem troca por coisas que fossem interessantes, que fossem de utilidade para elas. E é datado daí normalmente que começa a surgir as primeiras desigualdades, porque até agora as sociedades elas eram baseadas no comunalismo, nas coisas iguais, na divisão do trabalho. Primeiro, todo mundo tinha o mesmo trabalho praticamente. A mulher e o homem não tinham trabalhos obrigatoriamente diferentes, só algumas funções, e não existiam dentro dos próprios homens
funções diferentes. Não existia, por exemplo, aquele especializado em fazer madeira e aquele em fazer instrumentos de madeira e aquele especializado em plantar. Todos eram basicamente camponeses e, por exemplo, se o vilarejo tivesse ou um armazém ou então uma pedra de moinho, todos poderiam utilizar com igualdade, não existia alguém que tivesse posse. Um outro detalhe importante de se falar a respeito do Neolítico é que vocês estão vendo aqui tem uma terra um pouco diferente. Essa terra aqui é argila, e a argila ela normalmente é encontrada assim próxima de água, por isso que os povos estabeleciam normalmente as suas aldeias próximos a rios, que permitiam a eles que plantassem e que encontrassem essa argila. De forma como, agora com alimentos que eles produziam, grãos que eles tinham que guardar, eles tiveram que descobrir uma maneira, tiveram que inventar uma maneira de armazenar isso. E uma dessas maneiras foi através do uso de argila para fazer vasilhas e cerâmica que permitisse que ele guardasse o alimento de forma segura dentro das casas e da aldeia dele. Além do mais, foi utilizado também a palha, né, para fazer cestos de palha, igual eu falei aqui no começo, para a gente imaginar esse baú como se fosse um cesto de palha, né? E até a pedra e a madeira esculpida de forma a formar uma vasilha. Então, gente, é basicamente isso. É o mais importante. No próximo vídeo, antes de começar a falar da Idade dos Metais, eu vou falar um pouco mais desse desenvolvimento da sociedade, de como começaram a surgir as primeiras lideranças, como começou a se desenvolver essa desigualdade. Mas eu queria deixar isso avisado já de uma vez, para a gente ter uma noção da coisa que a gente falaria a seguir. Então eu agradeço muito por você estar comigo aqui até agora. Espero que você tenha achado esse vídeo um pouco mais divertido, não tenha achado ele muito parado, muito chato, igual o pessoal estava dizendo do outro vídeo. Espero que você tenha aprendido bastante, que isso tenha servido muito para vocês. Eu gostaria que vocês dessem mais feedback, dessem mais resposta a respeito disso, o que vocês aprenderam, o que vocês gostaram. Pode mandar por e-mail, não precisa de ser público. Mas eu quero saber muito disso, então não se esqueçam de fazer o favor de mandar isso pra mim. Então é isso aí, galera. Gostaria que vocês favoritassem o vídeo, dessem joinha, me ajudassem a divulgar, mostra pros amigos, mostra pros colegas, mostra pro pessoal que você conhece, que você tá empolgado com isso, tá gostando. Mostra pro professor também. Às vezes o professor gosta da ideia e também resolve usar isso daqui em sala de aula. E é isso aí. Favoritem muito mesmo. Deem joinha me deixa muito feliz saber se vocês gostaram ou não. Inscrevam-se no canal para receber mais vídeos. Já é o segundo, então se você está vendo esse vídeo aqui como primeiro vídeo, volta lá, vai no meu canal, vê o primeiro vídeo que eu lancei antes desse, porque ele é muito importante, ele complementa esse. Aliás, esse complementa aquele complementa esse. Também, pessoal, sigam-me no Twitter, vão na minha página do Facebook, dá um joinha lá. Isso aí. Basicamente é isso que eu tenho que pedir pra vocês, é isso que eu tenho que falar pra vocês. Tem que agradecer muito também pelos comentários positivos. Já agradeci no começo, mas vou agradecer agora de novo. O pessoal foi muito gente boa, curti demais. Então vou ficando por aqui. Eu agradeço muito. Tchau.